Overdose fatal de estanozolol. É, isso mesmo. E aí, estanozolol? Já usou? Conhece? Sabe sobre os benefícios, os malefícios? Eu vou trazer aqui um estudo publicado de um jovem de 35 anos, fisiculturista, que morreu de overdose com o uso de estanozolol. É isso mesmo. Aqui nós vamos discutir dosagem e as possíveis causas. Antes disso, eu tenho um recado para vocês importante. Não é para seguir o canal, é um recado para a gente entender sobre esse vídeo. Eu também preciso me proteger aqui. Um esclarecimento todo importante. Todo o conteúdo apresentado aqui tem caráter puramente educacional, fundamentado em estudos científicos e na minha formação acadêmica, que inclui 2 pós-graduações com pilares em hormônios, nutrição e treinamento. Este vídeo não constitui uma prescrição e não deve, em hipótese alguma, substituir a avaliação e acompanhamento de um profissional de saúde qualificado. As experiências pessoais que eu compartilho servem como exemplos educativos e não como modelo a ser seguido. Ok? Preciso fazer isso porque a gente está numa sociedade muito sensível, onde as pessoas têm interpretações maldosas. Então, enfim, aqui é para trazer conhecimento para vocês se libertarem. E aí vocês sim decidem escolher um profissional ou seguirem essa vida sozinha. Vamos lá. Quem é estanozolol? Que família ela pertence? Primeiro a gente precisa entender todos esses fatores para a gente começar a abrir a boca para opinar sobre alguma coisa ou sobre esse estudo. Então a gente precisa saber que a família do esteroide, a gente tem família da testosterona, do DHT, da 19-NO, uma família extra que é 17-alfa-oquilato. Estanozolol pertence à família DHT, de hidrotestosterona, e também pertence a essa família 17-alfa-oquilato. São aquelas famílias que resistem à primeira passagem no fígado, ou seja, aquelas drogas que elas têm a capacidade de vir numa via oral, porque elas vão resistir a essa primeira passagem e vão conseguir fazer todo o seu processo de metabolismo. Por isso existem algumas drogas que em tese não fazem sentido ser orais, mas a gente vai isso para um outro assunto. E tem também a droga que recebeu um grupo metil, que é o caso da metenolona, o primabolan, que também por conta desse grupo metil ela pode ser oral. Mas o assunto aqui é estanozolol. Estanozolol a gente tem uma versão injetável aquosa e oleosa, e a gente tem uma versão oral, comprimido, cápsula. Isso é importante a gente entender. Antes de tudo, hashtag sem enrolação. Curte, comenta, compartilha, envia esse vídeo aí, segue o canal para que você me ajude e ajude o YouTube a entregar mais esse conhecimento para que menos pessoas fiquem vulneráveis com esse mundo de esteroides androgênicos que às vezes é tão complexo, mas pode ser mais simplificado se a gente tem um pouco de conhecimento. Então vamos embora. Geralmente, num protocolo de cut, estanozolol, 99% dos protocolos, a gente tem estanozolol nesse protocolo de atletas, principalmente homens, como também geralmente a gente tem uma trembolona e a gente tem uma testo base. Vamos entender sobre esse estudo. O que a gente tem de informação? Era um atleta de 35 anos, usou estanozolol por 3 meses, segundo o estudo. Dosagem, 40 miligramas, fracionado 2 vezes no primeiro mês. Segundo e terceiro mês, 20 miligramas, fracionado 10 e 20 miligramas. Mas isso é muito pouco, não sei o que lá. Eu também acho, quando a gente olha para um cenário de atleta. Mas vamos continuar que a gente vai trazer as possíveis causas. O que foi encontrado? Nenhuma substância, além de estanozolol. Marcador hepático, bilirrubina, 3 vezes mais do que o valor normal de referência. Foi dado aqui como resultado uma necrose hepática submassiva, uma morte massiva e irreversível das células do fígado, levando à insuficiência hepática fulminante. Isso é o que está no estudo. E aí, quais foram as características? Um fígado com descoloração amarelada e hemorragias, perda de hepatócitos e necrose, e um padrão de lesão hepática aguda. Então, ou seja, o negócio foi
foi feio. As possibilidades, a gente pode pensar, vai ter um camarada, muito estranho esse exame, um atleta não foi detectado outras drogas, não foi detectado uma testosterona, tá muito estranho. Calma, pode ser. Quais são as hipóteses que a gente pode pensar? Eu vim da alta performance, eu competi por muitos anos, de 2013 a 2019, 3, 4, 5 campeonatos às vezes no ano, e a gente sabe o quanto custa uma preparação em todos os sentidos. Primeira hipótese, esse indivíduo estava usando outras drogas de éster curto e ele tirou principalmente para ajudar a bater o peso. Então, ou seja, ele estava talvez usando um propionato de testosterona, um acetato de trebolona, e umas 2 semanas antes talvez ele retirou essas drogas para poder ajudar a bater o peso. Logo, quando fez a necrópsia, a autópsia, não conseguiu constatar essas drogas, essas substâncias. Essa pode ser uma possibilidade. Uma outra possibilidade pode ser que esse indivíduo, esses últimos 3 meses, foi um achado lá do protocolo dele, do que ele estava fazendo. Mas a gente sabe que um atleta vai emendando 1, 2, 3 competições em outras. Ou seja, como que esse indivíduo chegou aqui? Porque se ele estava lá no início de uma preparação, fazendo estanozolol, fazendo trebolona, toda essa carga hepática, toda essa piora do perfil lipídico, quando ele chegou aqui que gerou a morte, não foram sobre 3 meses de estanozolol, mas foi sobre uma carga absurda lá atrás. Então isso é algo que a gente precisa pensar, porque provavelmente ele já estava totalmente debilitado. Porque numa prática, o que a gente percebe? No estanozolol, 4, 8 semanas, pode olhar o seu perfil lipídico. Você sai de um HDL bonitinho, normal, para 20, 14, você pega um LDL dentro das referências e vai para 130, 150, 190, isso de 8 semanas. Agora pensa, esse atleta talvez ele estava numa preparação lá atrás, preparando, fazendo, e aí foi um resultado de várias coisas. Na prática, eu já usei 50 miligramas por dia, vezes 7, 350 miligramas na semana. E aí? Não sei por que eu tô vivo, mas a gente precisa olhar e monitorar. Hoje os atletas um pouco mais conscientes estão monitorando, mas o quanto que você recreativo também está monitorando. Então esse vídeo é para que você reflita o quanto que faz sentido eu ficar usando principalmente drogas que são mais agressivas. E estanozolol está entre as cabeças das drogas mais agressivas. A extremamente anabólica num protocolo aí, seca, tem vários benefícios, realmente ela faz o que outras drogas possivelmente não conseguem fazer de uma forma tão eficaz, sim, mas ela também tem um preço altíssimo. O que a gente precisa entender é que não existe almoço de graça. Se você vai usar, você tem que ter um mínimo de conhecimento, saber os riscos e aí buscar um profissional para te acompanhar. Busca, sabe por quê? Porque o seu coleguinha que te sugeriu, o seu amigo da academia, enquanto estiver dando certo, tá ótimo. Besteira contratar algum profissional. Agora, na hora que dá merda, ele vai falar assim, eu não sei resolver, se eu fosse você, procuraria alguém. Ou seja, por que você não procurou desde o começo? Inclusive, eu quero te falar que aqui na minha equipe eu tenho médico, nutricionista, educador físico e coach comportamental. É uma equipe multidisciplinar para te ajudar a monitorar e tratar de forma personalizada ou até mesmo reduzir os danos, porque a gente tem visto que as pessoas, o recreativo, eles estão abusando demais. Então, quando eles chegam aqui com o protocolo, eu estou usando isso, a nossa equipe olha e fala, ei, calma aí, menos é mais, vamos reduzir, vamos segurar a onda. Lembrando e reforçando, isso aqui não é uma prescrição, isso aqui não é uma apologia ao uso de hormônios, mas é conhecimento, e o conhecimento liberta para que você saiba escolher um bom profissional, porque tem profissionais ruins demais se colocando como bom profissional. Então, ou seja, faça a sua escolha e nunca se esqueça, conhecimento é libertador, conheça o mínimo sobre o esteroide que você está pensando em utilizar. E lembre-se, antes disso, todos os pilares que são os mais importantes: dieta, treino e aeróbio. Bora!